Bidou! Não, não foi o Rodrigo Garro. Eu estou falando da nova contratação do Corinthians, o centroavante Pedro Raul. Eu vou estar falando as características desse grande jogador que foi do Goiás, passou pelo Vasco e agora está vindo do Toluca do México. Salve corintiano, salve corintiana. E aí, anti-Corinthians, belezeira? Pois é, o Corinthians contratou o centroavante Pedro Raul, jogador de 27 anos, 1,93 m, ele que era do Toluca do México. Estava em algumas tratativas no início do mês de janeiro, mas devido a algumas mudanças de diretoria, algumas confusões que o Corinthians passou na transição da antiga gestão para essa nova, o Augusto Melo teve, está tendo e terá muito trabalho. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu gostaria de estar falando sobre Pedro Raul, um jogador alto, exímio cabeceador, muito forte, centroavante nato, né? O pessoal costuma dizer que é um centroavante de ofício, é aquele pivô, é aquele camarada forte que quando abre a capa do Batman, acabou, meu filho. Domínio de bola e aí vem as grandes surpresas. Por quê? O Rodrigo Garro ele ainda não está inscrito no BID. Provavelmente até segunda ou mais tardar terça-feira ele vai estar sendo registrado no BID pela CBF, né? E assim poderá ficar à disposição para poder estar disputando o Campeonato Paulista pelo Corinthians. O Rodrigo Garro ele é muito famoso pelas suas assistências, né? É um bom batedor de falta, mas o grande forte é a assistência. O que para o Pedro Raul é muito bom, porque apesar dele não ter tido uma passagem muito enfática e boa no Vasco da Gama, assim como todo time, o time do Vasco, tira como exemplo o Campeonato Brasileiro do ano passado, que foi o primeiro time a ficar fora da zona de rebaixamento, né? Disputou nas últimas partidas para poder permanecer no Campeonato Brasileiro da Série A. Né? O Santos não teve essa capacidade, acabou sendo o primeiro time da zona de rebaixamento e com isso, segundona, até o ano que vem, se tiver competência. Porque jogadores vocês podem até ter, né, que eram do Corinthians, que se não serviu para o Corinthians, imagine se vai servir para vocês. Mas é um problema do Santos, não é nosso. O nosso problema agora se chama Pedro Raul. Por que problema? Bom, o Pedro Raul, no time do México, lá do Toluca, ele teve 4 gols nessa temporada. Nessa temporada que eu falo é menos de um ano, tá? Ele foi contratado ano passado, saiu do Vasco, foi pro Toluca, e lá ele fez apenas 4 gols. Fizeram comparativo, né, do Volpi, o goleiro que era de São Paulo e agora está jogando lá no time no México. O Volpi ele tem 6 gols na temporada e o Pedro Raul com 4. Ah, mas como assim o Volpi tem 6 gols? Bom, são 6 gols de pênalti. E o esquema tático do Toluca nunca favoreceu o Pedro Raul. Pedro Raul é aquele pivô fixo, não é aquele jogador que ele sai da área, não é aquele jogador driblador. Não, o Pedro Raul é aquele cara que tem um domínio de bola e da distribuição. É aquele cara que recebe a bola de costa para o gol, né? Então, quem vai sair, quem será favorecido nesse time? Quem pode ser favorecido? Os atacantes de beirada, né? No caso tem o Wesley, o Gustavo Silva, Romero, até mesmo Yuri Alberto. Sim, Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto ele não é um centroavante de característicos. O Yuri Alberto ele é um atacante, ele é um atacante de profundidade. Né? Então, o cara, quando o meia criativo que distribui a bola em profundidade para o jogador, no caso o Yuri Alberto, acaba sendo favorecido com essa bola. Por isso que ele se destacou no início do ano passado e também na temporada 2022. Por quê? Porque geralmente o Roger Guedes, né, fazia essa jogada de linha de fundo e depois praxe meio da área, quem estava na área era o Yuri Alberto. Por isso que ele se destacou tanto na primeira temporada que ele esteve no Corinthians. Então, com a chegada do Pedro Raul, terá mais
jogadas, mais opções de jogadas, mais esquemas diferentes, né? O que não estava favorecendo ele lá no Toluca. Então por isso que ele não tem tanto gols assim. O time do Toluca é um time mediano, é um time que está lá na metade da tabela no campeonato mexicano, então não é referência, então por aí se tira assim uma base. No time do Goiás, o Pedro Raul tinha um esquema que favorecia ele, por isso que ele se destacou sendo o vice-artilheiro do Brasileirão de 2022 pelo Goiás. Com a chegada do Pedro Raul, agora fica a grande expectativa se teremos sucesso, né, com o esquema que o Mano pode montar ou não. Agora é capacidade do nosso técnico Mano Menezes. Provavelmente a semana que vem teremos mais o Rodrigo Garro à disposição. Comenta-se a chegada de mais um meia, né, um meia que seja para fazer ali ao lado de Ranieri, porque convenhamos, o pessoal critica muito o Matias Rojas, mas meu amigo, jogar ao lado de Maicon e Fausto Vera, aí não tem jogador melhor do mundo que vai conseguir fazer milagre, né? Percebe-se que o Matias Rojas ele evoluiu, ele tá mais empenhado, tá mais aguerrido, tá lutando mais pela bola, tá brigando mais pela bola, mas convenhamos, de raça o Corinthians tá cheio, né? O Maicon não é um jogador muito bom, mas é raçudo. O Ranieri não precisa nem falar, né? Fagner, apesar das falhas dele, é um jogador que dá raça, né? Então assim, de raça o Corinthians tem bastante. O que a gente precisa é de jogador iluminado, criativo, que é o caso do Matias Rojas. É que, infelizmente, não vingou. Bom, porque o ano passado ele começou até bem? Porque ao lado dele estava ninguém mais do que Renato Augusto. Quando Renato Augusto jogava, Matias Rojas era um. Quando Renato Augusto não jogava, Matias Rojas era outro. Então, fica difícil poder fazer alguma coisa com um jogador mediano para bom ao lado de dois jogadores ruim para mediano. Fica difícil, não tem como. Então a gente espera e faz voto para que esse meia possa chegar e poder estar reforçando o elenco e podendo dar opção para o Mano Menezes. Agora fica na expectativa de saber se o Raul, o Pedro Raul, que vem, e qual será o esquema tático que o Mano Menezes vai estar fazendo para o time, para poder favorecer ou não o jogador centroavante que foi contratado por 20 milhões de reais, né? Ele que vai até 2000, acho que são 4 temporadas, 4 anos, vai até 2028. Bom, agora a gente fica na expectativa, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, faça seu comentário, compartilhe e vai Corinthians! E agora? Será que o Pedro Raul é o de Goiás? Ou é o Pedro Raul do Vasco? Meu Deus, será que eu vou ter que falar de dois ruins? Yuri Alberto e Pedro Raul? Não. Tchau.